prato saudável aos melhores produtos de beleza do mercado, porque a macadâmia é considerada uma das nozes mais nobres do mundo e como ela virou sinônimo de qualidade de vida. No programa de hoje, conheça a força do cultivo da macadâmia, seus incríveis benefícios para o corpo e o potencial desse mercado que não para de crescer. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, nosso colunista das sextas-feiras, sempre um prazer estar com você. Muito obrigado, Joyce. É uma alegria também estar aqui com você, estar junto com o seu público, porque sexta-feira é dia de conversa boa e é isso que você vai ter. Exatamente, para essa conversa aqui, para completar, doutor Jô, médico nutrólogo, é sempre um prazer recebê-lo, doutor. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Prazer é meu estar aqui com vocês, sempre falando sobre temas relevantes para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Uma das nozes mais nobres do mundo e rica em vitaminas, a macadâmia se tornou um sinônimo de qualidade de vida, conquistando espaço na alimentação saudável e na indústria da beleza. Doutor, quais os principais nutrientes e benefícios para o nosso organismo? A gente vai ter desde do ômega 3 a minerais como manganês, magnésio, potássio, ferro, cobre, vitamina B1, antioxidantes, flavonoides. O que é muito interessante é o espaço que algumas nozes passam a receber cada vez mais no nosso dia a dia, né? Que antes a gente não levava a sério ou não valorizava tanto, e a gente percebe como cada dia mais a natureza tem sim a solução para a maioria dos nossos problemas, né? O que o doutor falou aqui, ômega 3, magnésio, ferro, potássio, que são essenciais para a nossa vida, por isso que ela é tão saudável, mas é cara, né? Por enquanto, Joyce, eu acho que ela é cara por enquanto, porque, enfim, ela é australiana, né? Veio lá de longe, de um outro continente, lá da Oceania, e ela é natural da Austrália. Agora, ela está cada vez mais ganhando espaço no mundo. Por quê? Porque ela é muito saborosa, ela é muito bonita, ela é um sinônimo de riqueza, de abundância, e é aquilo, não só pelo valor nutricional dela, mas até pelo valor simbólico. Ela é uma árvore sagrada, tanto na Austrália quanto no Havaí. Quando ela aumenta o consumo, a produção, ela acaba se tornando mais acessível. Aqui na nossa playlist tem um programa que nós gravamos com uma produtora aqui do interior de São Paulo. É uma árvore que demora para crescer. Doutor, por que a gordura da noz é considerada gordura do bem? As pessoas às vezes criam muito mito em relação à gordura, né? Eu acho que a frase melhor que eu encontro sobre gordura é assim: gordura boa não é aquela que falta na dieta, é aquela que a gente escolhe ser saudável, né? Então, por exemplo, no caso específico da macadâmia, você está falando de um modelo, de um tipo de gordura muito parecido com azeite de oliva, onde você reduz o LDL e você aumenta o HDL. Esses dias atrás, um paciente no consultório estava virando e falando assim: mas eu não estou comendo gordura bem, doutor? Não é isso? Eu falei: não é uma questão da gordura. É que quando a gente vai fazer índices para avaliar risco cardíaco, normalmente o HDL tem um peso muito grande, ele é relevante, porque é a gordura do bem. Então, eu, por exemplo, defendo sempre que meu paciente tenha um HDL acima de 40. Né? Se ele não está tendo esse HDL acima de 40, eu suplemento com ômega 3. É normal eu fazer isso. Mas, assim, da nossa boa alimentação deve sair a nossa boa nutrição corporal, né? Uma boa dieta, um bom padrão alimentar, na grande maioria das vezes, vai suprir tudo que a gente necessita. Por isso o nosso agro é tão extraordinário, Joyce. Por isso ele é tão fantástico, né? Ô Val, e é por isso então que a macadâmia é uma noz tão valorizada aí no mundo, porque as nozes, castanhas de uma forma geral, elas já têm um valor nobre, né? Com certeza. E a macadâmia em especial. Com certeza, Joyce, porque as nozes, de uma certa maneira, é aquela coisa que os chineses falam. O próprio desenho da noz que a gente conhece parece um cérebro. Então, é uma gordura, é um alimento que vai beneficiar o nosso cérebro. E não apenas o cérebro, o corpo todo de um modo geral. E a macadâmia acabou se tornando muito rica, muito nobre, exatamente porque ela tem um sabor inigualável. Se você já experimentou algum dia na sua vida, é uma bolinha
clara, parece uma pequena pérola, mas ela tem um sabor absolutamente fantástico. E o que é mais bonito disso tudo é que ela é uma árvore que demora. Ela chega aos 20 metros de altura, mas para ela dar frutos mesmo, é de 7 a 10 anos. Então você tem que ter uma paciência para cultivar, sabendo que é a mesma coisa de quando a gente vai em busca, por exemplo, da iluminação. Tanto é que no Oriente, a macadâmia é usada como um símbolo da iluminação. Por quê? É uma coisa que demora, que você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, para até um dia que você quebra aquela casca e descobre aquele tesouro inigualável, que tanto é bom em termos simbólicos, como é bom também em termos nutricionais. Doutor, é verdade que o consumo regular ajuda na saúde aí do coração? Provavelmente, né? Eu estava fazendo um levantamento e tem uma pesquisa recente, até no Havaí, na Universidade do Havaí, falando exatamente sobre isso, né? Como ela trabalha no controle desse perfil lipídico, abaixando o HDL, abaixando o LDL, melhorando o HDL. Agora, o que é mais interessante? Eles descobriram que essa substituição dessa gordura saturada pela macadâmia, por exemplo, permite o quê? Uma diminuição do processo inflamatório dos vasos sanguíneos. Quer dizer, o que isso melhora? Elasticidade dos vasos sanguíneos. Quando a gente fala em elasticidade dos vasos sanguíneos, a gente tem que imaginar a pressão arterial, por exemplo. Então, eu brinco muito com o meu paciente. Qual o exercício mais importante para a longevidade? Vou publicar agora, depois entra no site do Dr. Jô, daqui 15 dias está lá o livro sobre benefícios da caminhada para a longevidade. Por quê? Porque quando você caminha, você tem a tendência a vasodilatar a periferia do seu corpo. Quanto mais contraído, por isso que o estresse aumenta. Quando a gente está mais estressado, a pressão aumenta ou diminui? Aumenta. Por quê? Porque essa vasoconstricção periférica faz com que o coração bata mais forte. De um jeito mais simples, né, para explicar. Então, se eu consigo melhorar esse processo inflamatório, essa resposta periférica, eu estou com certeza cuidando dessa maquininha que chama-se coração, porque na antiguidade cor era núcleo e todo mundo achava que o centro da vida era o coração. E quando a gente caminha não é só para emagrecer, é justamente para a saúde do coração, como o doutor colocou aqui, né, Val? Então, é claro, a macadâmia com todos esses benefícios só pode ser sinônimo de qualidade de vida. Com certeza, eu acho que é para a saúde geral, né? O coração, porque é mais fácil da gente identificar, mas é para uma saúde de um modo geral. Por quê? Porque toda essa riqueza vai te beneficiar, isso daí tanto em termos físicos, né? Por quê? Porque a macadâmia tem gorduras, tem óleos, tem uma série de coisas muito boas que tanto pode ser usada na alimentação como também na área da cosmética. A gente não pode esquecer isso. O óleo da macadâmia é excelente para a pele, para o cabelo, enfim, te deixa mais vigoroso, mais bonito, mais vibrante, mais luminoso. Então é uma noz danada. A gente pede que ela seja mais cultivada para ela se tornar mais acessível para todas as pessoas, porque ela é deliciosa e ela só faz bem. Isso você pode acreditar, não é lenda, não é mito urbano, não. É verdade verdadeira. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.
Em meio às incertezas da nossa política, economia e de mercados que oscilam diariamente, já imaginou valorizar seu capital de maneira segura e mensalmente, com lastro físico e retorno acima do mercado? O Gem Capital da empresa Gemas Brilhantes atua com ativos físicos. A empresa é para você que tem dinheiro parado em bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Com o Gem Capital, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato com a central de atendimento. O WhatsApp é o 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code aqui na tela e seja direcionado imediatamente. E apesar de ela ser calórica, ela pode fazer parte de uma dieta de emagrecimento, né, doutor? Porque, é claro, sempre tem que ter um equilíbrio. É uma noz cara, como nós já colocamos aqui, não dá para comer 1 quilo de uma vez. Você come um pouquinho, pequenas porções, né? Eu brinco muito isso, por exemplo, criando paralelo com a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, para a gente não entrar em polêmicas aqui, tá? Mas é a diferença da gente comer ela porcionada ou de comer no saquinho. Quantidade adequada para a gente poder virar e pensar e comer, vamos lá, 6 a 8 unidades por dia. Eu sempre brinco com o meu paciente que isso é uma coisa muito legal para fazer a castanha de lanchinho, fazer a macadâmia de lanchinho, né? É uma coisa saudável, a gente precisa aprender a encontrar esse caminho do meio. A gente tem que, recentemente, a gente tem falado mais sobre o tal do Bliss Point, que é a manipulação da indústria alimentícia para a gente querer gordura, açúcar e sal. E quando a gente começa a utilizar certas coisas, escolhendo, tendo a opção, apesar de ser calórico, né, você tendo a opção, poxa, é essa quantidade que eu vou comer, isso é saudável, hoje esse vai ser o meu lanche. Por isso que eu brinco, né, a gente estava falando da história da caminhada. A caminhada está correlacionada como o mais importante exercício para a longevidade, né? Você vai encontrar um trabalho ou outro falando sobre outras coisas, mas assim, a importância da gente ter, por exemplo, o consumo de uma macadâmia, o consumo de certos alimentos aliados à caminhada, o benefício disso a médio e longo prazo, hoje, onde a gente fala em uma pessoa viver 75, 78, eu brinco, né? A nota de corte dos meus pacientes, eu falo que 85 anos, por quê? Porque quando a gente fala que a média no Brasil é 76 e 79, 72 para o homem, 76, 77 para a mulher, a gente está falando a média, porque alguém morreu com 60, outro com 80. Mas assim, a gente pode imaginar hoje sim numa expectativa de vida acima de 80 anos. Então, mas eu quero estar bem. Então, não é simplesmente viver mais, a gente quer viver melhor. A longevidade tem a ver com isso, tem a ver com a escolha que você faz hoje. Ah, não, mas isso depende da idade. Não, não depende. Você que está com 20 anos, você que está com 30 anos, quanto melhor for a sua nutrição hoje, mais benefício você vai ter a médio e longo prazo. Não tem aquela história na educação financeira, quanto antes você começa a investir, mais provavelmente mais cedo você vai juntar um valor financeiro que vai te permitir desfrutar da sua financeiramente, de mais tranquilidade. Na tua saúde não existe garantia, mas existem grandes possibilidades. Existem grandes possibilidades. A gente não vai viver para sempre, mas o importante, né, o tempo que a gente estiver aqui é ter qualidade de vida, como o doutor colocou aqui, e para isso é fundamental encontrar esse caminho do meio que o doutor sempre fala e é tão difícil, né? Mas quem encontra o caminho do meio, que é esse equilíbrio que a gente tanto fala, com certeza vai ter qualidade de vida. O que significa macadâmia, Val, na tradição dos povos originários da Austrália? Uma coisa muito interessante, Joyce, eles têm lendas muito, muito bonitas a respeito disso. Tem 2 tribos australianas que consideram não só essa árvore sagrada, mas eles dizem que o espírito maior chorou de alegria com a melhoria de vida das pessoas lá. E essas lágrimas se transformaram em macadâmia.
Então é muito interessante, porque é como se você pegasse uma planta, uma coisa da natureza, e você dá a ela um valor simbólico tão alto ao ponto de considerar aquilo como se fosse um presente de Deus mesmo. Por quê? Porque ela dá uma vitalidade muito grande. Ela, além de te proteger, ela te revigora, faz com que você se sinta melhor. Então, não só para andar, para você se movimentar, para você cuidar da sua vida. E no Havaí tem uma outra coisa muito interessante. Eles têm uma deusa no Havaí chamada Pele, que é a deusa do fogo, dos vulcões. E eles dizem que essa deusa quis dar um presente para o povo do Havaí. Então, criou essa sementinha que traz dentro dela o espírito do fogo, o espírito da energia. Então, para eles é como se fosse um símbolo de graça mesmo, de uma bênção divina. Então, é muito interessante, porque é uma árvore da Austrália que vai para o Havaí no século XIX e que também recebe um conteúdo simbólico tão forte ao ponto deles considerarem como um dos elementos formadores da própria comunidade havaiana. Isso é muito interessante porque mostra o valor que essa noz tem. Então, não é apenas uma coisa, é gostosa, vamos cultivar. Não, isso daí está diretamente ligado com a constituição dos povos originários. Doutor, e as formas mais saudáveis de consumo? In natura sempre é melhor, porque você preserva os nutrientes, as vitaminas? Olha, que posso virar e falar, né? Que coisa deliciosa. Minha esposa faz um apanhado de sementes que nós comemos com mamão, banana e maçã. Eu cedo de manhã com iogurte que eu preparo, Joyce, que eu preparo. Eu vou duplicando, vou sempre mantendo aquela fermentaçãozinha ali. Hoje eu vou fazer iogurte. E isso é muito importante. A pessoa brinca, né? Fala, mas eu como macadâmia com ela cristalizada ali porque ela é gostosa. Então, basicamente é o seguinte, né? Você acabou de anular boa parte dos benefícios, né? Quanto mais, como a Joyce colocou, in natura a gente comer, melhor é. Você dá uma tostadinha de leve, né? Até por uma questão de conservação, mas você pode picar e usar na salada, você pode picar e usar comer com as suas frutas cedo. Eu, por exemplo, eu fazia uma vitamina, um suco com várias coisas cedo e descobri que eu preferia, né, nutricionalmente esse pool de várias sementes, que eu incluo a macadâmia, do que simplesmente fazer que a gente, né, eu não vou entrar na discussão da história do suco detox, né, mas, bom, então é mais nutritivo. Então, como a Joyce colocou, é muito importante, quanto mais ela é in natura, existe azeite à base de macadâmia, tá? Não é uma coisa fácil de você encontrar, mas você encontra. Então, assim, aquela velho ditado, gente, quanto menos processado, melhor é. Quanto mais in natura, mais saudável é a sua receita. Val, você falava aqui das cerimônias, né, no Havaí, que está ligado diretamente às tradições dos povos originários. Tudo está relacionado aos povos originários. O agro já começou lá atrás, acho que o agro veio antes do homem, né? Aqui na Terra, porque se não tivesse o alimento, se não tivesse a árvore, se não tivesse as plantas, como que ia sobreviver, né? Não tem jeito. E a gente pode dizer que tá bom, você pode dizer, o agro foi a partir do momento em que o homem estabeleceu um processo de plantação, de conservação, de colheita, mas se você for pensar bem, os animais mesmo, para eles subsistirem, precisava ter o agro, precisava ter a natureza ali oferecendo alimento para eles. Então, tudo está diretamente ligado ao agro. Não adianta você querer mudar o caminho, mudar o processo, dizendo assim, não, a gente vai artificializar, a gente vai processar, enfim, fabricar isso aí. Não, não é. É o agro, é aquela coisa diretamente relacionada da terra para o homem, da terra para os seres que habitam este planeta. A única coisa que eu acho, Joyce, da macadâmia, que é um pouquinho difícil, é que talvez seja a noz mais dura de quebrar.
Ela é muito difícil, tanto é que uma das coisas que falam que o valor dela é muito cara é exatamente porque o processo de quebra, para ela poder, a gente ter aquela pérola cor de marfim, linda, saborosa, eu adoro com chocolate, é uma delícia. Você tem que dispor de um maquinário especial. Por quê? A casca é extremamente dura, talvez seja a noz mais dura de quebrar. Mas, em compensação, quando você descobre o caminho, meu amigo, minha amiga, você arrumou uma abundância para o resto da vida, porque uma árvore consegue produzir por mais de um século. E se a sua família cuidar bem, vocês vão ter riqueza para sempre. E é justamente isso que essa produtora com quem eu conversei, a Cláudia, aqui no interior de São Paulo, ela fez, ela processou, ela beneficia a macadâmia justamente para agregar valor. Porque só vender a noz, para ela, não iria compensar. Não adianta nada. Agora, quando ela beneficia, quando ela processa, aumenta a renda, porque vai valorizar mais o produto. Com certeza, e também o público tem muito mais acesso, né, Joyce? Porque não adianta nada a gente comprar aquilo, é igualzinho semente de baru, que é daqui do Cerrado. É uma semente maravilhosa, mas se você não sabe processar aquilo ali, vira um estorvo, porque você não sabe o que fazer. Muitas pessoas sabem da importância do NAC para expectorar. Muitas vezes a pessoa sofre com rinite, tudo travado, região do nariz, falta de ar, bronquite, asma. O NAC tem o poder de expectorar, dissolve o muco, que a gente chama de catarro, faz uma limpeza no aparelho respiratório. Agora, além disso, ele age no nosso fígado. Ele estimula o seu corpo na produção da glutationa, que é responsável para expelir todas as toxinas que sobrecarregam o nosso fígado. Esse é o NAC, tem o poder de limpar o fígado e todo o aparelho respiratório. Eu quero fazer um convite para você começar a usar esse suplemento ligando agora para Lírios, 0800 787 1020. Liga agora porque tem uma promoção pela metade do preço e ainda você ganha a creatina premium de presente. Ligue agora, 0800 787 1020. Hoje eu quero falar com você, homem, que não está feliz com o seu desempenho sexual. As clínicas Upman já ajudaram milhares de homens em todo o Brasil a recuperar a sua autoestima, confiança e performance sexual. Tratamos impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, doença de Peyronie e também fazemos as reposições hormonais que você tanto precisa. Na Upman, você conta com médicos, especialistas em saúde sexual masculina, médicos urologistas, andrologistas, com mais de 20 anos de experiência que estão com você do começo ao final e vão direto na causa do seu problema. E você que acompanha a Revista Oeste, temos uma condição muito especial. Ligue ou mande um WhatsApp nos próximos 10 minutos no 0800 591 2223 e comece já o seu tratamento. Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Ô, doutor, o Val falou aqui dos benefícios do óleo para a pele, para o cabelo. O doutor falou que tem, inclusive, azeite de macadâmia. E faz sentido, se nós estamos falando dos benefícios da macadâmia. Quando a gente consome a noz, aí o óleo pode virar cosmético, mas ele também pode ser um azeite. Interessante como uma mesma matéria-prima, ela serve para a gente consumir, para a gente alimentar, como para hidratar a pele ou o cabelo, né? No caso específico da macadâmia, né, ela tem um ácido graxo, que é o ácido palmitoleico, que ele é muito afim da pele. Vamos brincar assim, né? Vamos procurar esclarecer. Ele se reconhece, né? Nossa pele reconhece ele, absorve ele muito bem, então não vai ficar oleoso, não vai ficar aquela coisa assim, né? Toda pegajosa, né? Eu venho tarde saber de todos os efeitos para o cabelo, quem sabe eu precocemente poderia ter tido benefícios, porque eu nunca esquentei com a minha careca, não. Ontem eu passei um G2 que ia gravar hoje, mas, né, aí a gente pode usar para hidratar. Eu estou pensando nisso, Val. O que você acha? Vou usar para dar uma hidratada depois, né? A pele que é uma beleza. Mesmo os carecas têm que cuidar da careca.
Da carga e da barba, mas é verdade, porque quando a gente fala dessa coisa do cabelo, porque há pouco eu estava conversando com uma pessoa e dali a pouco minha esposa grita, colocou o filtro solar, você tá sem boné, né? E você sabe que mulher, né, e quando a mulher da gente fala, queima mais, volta mais queimado, entendeu? Parece que você sai, tá meio nublado, Joyce, quando você dá aquela titubeada, ela fala, tá vendo como queimou? É uma coisa fantástica, mulher tem um poder extraordinário, menina. É só ouvir mais as mulheres. Ô Val, e a macadâmia ela é utilizada também na aromaterapia, né? Sim, sim, Joyce, é uma das coisas mais sofisticadas, porque o aroma da macadâmia, do óleo da macadâmia, quando você põe num exaustor, uma coisa para sentir o cheiro, dá um sabor, cria um ambiente mais sofisticado e o que é mais interessante, acalma. Então, nos grandes hotéis de 6, 7 estrelas que já existem, eles usam esse óleo de macadâmia para colocar nos quartos. Por quê? Porque quando você entra, você tem imediatamente uma sensação de bem-estar, de relaxamento e de algo muito sofisticado, muito diferente, porque é um aroma muito especial. Quando você quebra a noz, você sente um pouquinho, mas quando processa o óleo, isso fica muito mais eficiente. Eu que vivi e vivo até hoje, eu ingressei na FAESP em 1975, através do meu pai, eu era um garoto, e meu pai já acompanhava o Dr. Fábio, que é o nosso presidente emérito. Então, nesses 86 anos, eu vivi 45 anos dentro da FAESP. Então, eu vi toda a transformação que essa casa fez para o produtor rural, para o homem do campo, para o trabalhador rural. Então, é um sistema que, além de fazer, como você disse, a fazenda ser fazenda, o sítio ser sítio, e o homem do campo ser o homem do campo, trazendo informações, trazendo tecnologia, ensinamentos e formando o ser humano, o homem do campo. Então, me orgulha muito, até hoje, fazer parte desse sistema. O papel da federação em 86 anos de conectar nós, né, os sindicatos rurais com o homem do campo, esse legado e essa trajetória, né? Então eu fico muito feliz em fazer parte dessa história, ser a terceira geração dentro do Sindicato Rural de Barra Bonita e eu reforço uma vez mais, né, poder carregar essa tradição e esse respeito que a federação tem por todos nós do estado de São Paulo, por todos os produtores rurais. Nesses 86 anos de criação da FAESP, sempre teve um apoio muito grande aos agricultores e à rede sindical. E hoje a gente vê que a gente esperar do poder público só não vai dar para fazer as coisas que têm que ser feitas. O poder público está muito lento com a agricultura hoje. E a FAESP sempre deu o respaldo para que os sindicatos rurais, juntamente com o Senar, Sebrae, atuem promovendo cursos, promovendo coisas para que o agricultor se eleve um pouco. E o Sindicato de Bauru tem mais de 200 cursos que ele promove, né, via Senar e FAESP, e nós temos muito a agradecer a esse apoio da FAESP. Sem ele, ia ser meio difícil. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. É sempre um prazer dividir esse espaço aqui com você. Prazer é meu. Olha, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, não existe um alimento milagroso, existe um padrão alimentar protetor. E com certeza, quando a gente fala num padrão alimentar protetor, a macadâmia faz parte, ele é um ingrediente importante nesse ponto.
É isso aí, de tudo um pouquinho e nada exagerado. Val, um excelente final de semana para você. Para você também, minha linda. E se puder, coma macadâmia. Vai fazer bem. Você também. Tchau. É isso aí, um excelente final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira.